Boa noite. Boa noite. CPI quebra sigilo de doleiro e ex-diretor da Petrobras presos pela PF. Sem teto invadem construtora em São Paulo e agora também protestam contra empresas de celular. Polícia desvenda o PCC mais profissional e tenta desarticular o núcleo financeiro e administrativo. Número de infectados pelo vírus HIV cai no mundo e cresce no Brasil. Sob risco de racionamento de água, aumentam os poços artesianos na capital. Cada vez mais estudantes estrangeiros frequentam escolas públicas paulistas. Desde a semana passada, 38 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidas acusadas de pertencerem ao PCC, facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Segundo a investigação, além da participação de policiais, o crime organizado é comandado também do exterior. Agora a polícia tenta desarticular a parte mais lucrativa do PCC, a ala financeira. Mulheres que atuam à luz do dia, fazem o trabalho pesado para não chamar a atenção da polícia. São elas que distribuem as drogas para os pontos de venda. Esta mulher, presa no último dia 12, foi flagrada na zona leste de São Paulo, carregando mais de 10 quilos de cocaína na mochila. Essa é uma das estratégias adotadas pela facção criminosa, que está cada vez mais profissional. O grupo, que existe há 21 anos nas cadeias paulistas, surgiu para denunciar suposta violência dentro dos presídios. Se expandiu, domina 90% das penitenciárias de São Paulo e avançou para além das grades. Desde 2003, com uma nova liderança, o objetivo passou a ser ganhar dinheiro. Para isso, menos sequestros e roubos a bancos e mais tráfico de entorpecentes. Gestores do crime, apoiados por contadores e advogados, dividiram a facção em setores. A polícia tenta desarticular a parte mais lucrativa do negócio, o núcleo financeiro administrativo do bando. A padaria, que é a central que armazena e distribui a droga, as FMs ou famílias, que são os que administram os pontos de vendas de drogas do PCC, a produção, que também distribui a droga para pontos de venda no varejo e que pagam aluguel à facção. Cada boca vende 1,5 kg de cocaína antes de começar a ter lucro. E outra área é a cebola, setor responsável por arrecadar a mensalidade de R$ 600 de cada integrante do PCC. Desde a semana passada, a polícia prendeu 38 pessoas e apreendeu 2 adolescentes acusadas de atuarem nessas áreas. 2 chefes ainda são procurados no exterior pela Interpol. Um está no Paraguai, o outro nos Estados Unidos. Um faturamento de 7 milhões de reais por mês. Esse é o lucro da facção criminosa, segundo a polícia. De acordo com a investigação, o dinheiro serve para comprar imóveis, carros e até lojas e assim fazer o recurso voltar a circular de maneira legalizada. A questão é que a liderança do PCC já está toda atrás das grades. Se prender os criminosos não tem se mostrado o suficiente, resta descobrir uma solução definitiva. O Estado, ele encarcera, mas ele não tem condições de controlar as prisões. Então, você não quebra, né? Você não está combatendo o crime. Quando você fala, tem que prender o fulano, você está tirando de circulação alguém, ok, mas não quer dizer que essa pessoa está sendo impedida de continuar a cometer crimes, porque as prisões, elas são um terreno propício para isso, já que não tem controle. Para esta socióloga que estuda a facção há anos, a nova operação da polícia não vai desestruturar a quadrilha. Você faz tudo isso, mas as estruturas, elas continuam inabaladas. Estruturas que contam com a participação de muitos policiais, né? E não são só 30, como se noticiou agora. Infelizmente, a gente sabe que é uma estrutura muito mais ampla e complexa. O ouvidor da corporação lamenta que policiais estejam sob investigação, mas explica que eles podem ser presos a qualquer momento, mesmo antes de provado o envolvimento deles no caso. Mesmo estando na rua, nada impede da autoridade policial aí pedir uma prisão temporária e depois se tornar uma prisão preventiva, né? E aí eles ficariam até presos.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que não irá se pronunciar para não atrapalhar o andamento das investigações. A Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que não comenta e não fornece informações sobre o esquema de segurança em suas unidades. A advogada Ieda Martins, indiciada pela morte do zelador Gesi de Souza, vai ao Rio de Janeiro para participar de uma careação no processo que investiga a morte do ex-marido dela, José Jair, assassinado em 2005. Na época do crime, Ieda era suspeita, mas as investigações não avançaram. O caso voltou a ser investigado depois que uma das filhas do empresário viu que a advogada era acusada de participação em outro crime, a morte do zelador Gesi de Souza, ocorrida em maio aqui em São Paulo. Ontem, Ieda e seu atual marido, Eduardo Martins, foram indiciados por este crime. Uma perícia feita no apartamento do casal em São Paulo, onde o zelador teria morrido, apontou que uma arma encontrada no local foi usada também no assassinato de José Jair. Segundo os investigadores, Ieda teria mandado matar o ex-marido e teria um plano para matar também o filho que teve com ele, Jair Júnior, quando ele tinha 10 anos. É cada vez maior o número de estudantes estrangeiros que se matriculam nas escolas públicas de São Paulo. Só na rede estadual de ensino, o número passou de 7.100 alunos no ano passado para 7.500 em 2014. A maioria dos estudantes que vêm estudar aqui é de bolivianos, mas japoneses, paraguaios, peruanos, argentinos e norte-americanos também representam um contingente que não para de crescer. Vivo em Paraguai. Come from the USA. Eu sou de Bolívia. Eu sou de Paraguai. Esta não é nenhuma aula numa escola de línguas e nem se trata de um curso de intercâmbio. Estes são alunos estrangeiros que estão matriculados no ensino médio na rede pública estadual de São Paulo. O número de estudantes estrangeiros passou de 7.100 em 2013 para 7.500 alunos este ano. Foram 400 matrículas a mais. Alunos de 94 nacionalidades. A maioria deles é da Bolívia, com mais de 4.000 matrículas, seguido dos japoneses, paraguaios, peruanos, portugueses, argentinos e norte-americanos, como o Jonathan, de 16 anos, há 4 no Brasil. Foi mais difícil para conseguir entender a lição, mais ou menos, entender o que está sendo ensinado, né? O processo de matrícula é praticamente igual ao dos alunos brasileiros. A única diferença é a inclusão do passaporte como documento de identificação. Aqueles que tiverem já uma escolarização anterior, que já vierem com algum tipo de ensino do país dele, a gente pede o histórico escolar. Se ele não tiver, ele faz uma provinha para saber em que série ou ano ele vai estudar nas nossas escolas. Nesta escola estadual, aqui na Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, 25% dos alunos são nascidos em outros países ou filhos de imigrantes. Uma realidade que exigiu uma mudança aqui, dentro da sala de aula, tanto para os alunos, como também para os professores. A gente faz dinâmicas em sala de aula para misturar um pessoal com o outro, e isso ajuda bastante. A gente promove competições, games. A primeira dificuldade encontrada pelos alunos de fora é justamente o idioma. Josias e Ieni vieram do Paraguai. A única dificuldade que eu tive foi em aprender a língua. Meio difícil falar o português, você está acostumado a falar espanhol e tal. Aí escrever também. Na escola, 12% dos alunos estrangeiros são bolivianos, como Narete. Há um ano no Brasil, ele já se sente à vontade com os novos amigos e os professores. Nossa, graças a Deus, fui muito bem acolhido, eu interagi muito rápido com o pessoal, eu gostava de ouvir eles também para aprender um pouco a falar português, né? Então, a experiência boa, é. A Secretaria Municipal de Educação informou que até 30 de junho deste ano, a rede de ensino em São Paulo tinha 3.446 alunos estrangeiros matriculados. O estado de São Paulo possui a maior concentração de muçulmanos do Brasil. E é nessa época do ano, durante um mês, eles celebram o Ramadã, um período de reflexão e muita oração. Os ensinamentos entoados por um sheik são repetidos como uma prece. Pouco depois, ele canta.
As orações se seguem com todos perfilados e virados para a direção de Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, na Arábia Saudita. A prostração é o ato que representa a humildade. É o momento em que eles reafirmam que Deus é superior. Durante um mês, de acordo com o calendário da Lua, este ano até 27 de julho, quem pratica o islamismo é convocado a jejuar. O Ramadã é o nome do 9º mês do calendário islâmico. Nesse mês, Deus determinou aos muçulmanos, aos fiéis, que jejuassem, que deixassem de ingerir qualquer sólido, qualquer líquido e de ter relações com o cônjuge da alvorada até o pôr do sol, podendo fazê-lo moderadamente à noite, sem desperdício. Esta foi a oração do fim da tarde, ao pôr do sol. Foi também o fim de mais um dia de jejum, representado por um copo d'água e tâmaras. Fruta apropriada por ser leve para o organismo, depois de cerca de 12 horas sem ingerir nada. Depois do jejum e das orações, chega o momento da janta. Aqui eles têm salada árabe, tem também arroz, feijão e sopa de lentilha. Esta é a primeira grande refeição do dia. Eles se servem, comem outras frutas e aguardam o dia seguinte para mais um período de jejum. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, atrás apenas do cristianismo. São 1 bilhão e 300 milhões de seguidores das leis do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Para eles, o último profeta enviado por Deus à Terra foi Maomé ou Mohammed. As orações são feitas pelo menos 5 vezes por dia. A reza para a vida do muçulmano é uma coisa que passa a ser assim uma parte integrante dele mesmo, né? Ele tem um período de treinamento dos 7 aos 10 anos, que são aí 3 anos ele ensaiando e praticando essas orações. Depois dos 10 também continua o ensinamento. Então, da mesma forma, as coisas passam a ser assim até automáticas. Da mesma forma que a gente acorda e tem que se lavar e escovar os dentes, você tem que rezar. As crianças acompanham a tradição desde pequenas, mas não são obrigadas a seguir todos os preceitos. Elas só passam a ter as obrigações religiosas quando entram na puberdade. É o momento em que as mulheres começam também a usar o véu na cabeça em sinal de respeito a Deus. Participar do Ramadã é mais do que uma obrigação. Ajuda a recarregar as energias para o ano todo. Ele não é ficar só sem beber e nem comer. O Ramadã ele é um posto de abastecimento. É um posto de recarga, de fé, de força de vontade, de determinação, de pensar no próximo, de sentir a fome que os pobres sentem. Em meio à crise de abastecimento, grande parte da população que usa a água do sistema Cantareira vem economizando. Mas uma outra parcela, de 14%, segundo a Sabesp, aumentou o consumo. A Sabesp não sabe dizer o porquê desse crescimento, ainda mais em junho, mês tipicamente frio. Mas acredita-se que o tempo mais seco tem influenciado no aumento do uso da água. Mesmo com parte da população usando mais água do que a média, a Sabesp também registrou um número maior de casas que diminuíram o consumo, 86%. Nesta quarta-feira, o sistema Cantareira registrou nova queda e opera com 17,8% de sua capacidade. A situação é parecida no sistema Alto Tietê, que atende a Zona Leste, cidades como Guarulhos, Mauá e Santo André. O nível das represas está em 23,4%. A quarta-feira foi de chuvas volumosas em Sergipe, principalmente na capital Aracaju. Segundo os meteorologistas, hoje choveu cerca de 40% do esperado para todo o mês de julho. Já aqui em São Paulo, situação bem diferente. Com a ausência de chuva, todo o interior ficou com a umidade relativa do ar por volta dos 30% e os índices devem cair ainda mais amanhã. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Os meteorologistas prevêem temporais amanhã no sul do Brasil e mais chuva forte em Sergipe. O tempo vai ficar firme na maior parte do país,
Mas uma nova frente fria avança pela região sul, provocando chuvas volumosas amanhã em toda essa área, entre o Rio Grande do Sul e o centro-sul do Mato Grosso do Sul. Há chances de chuva também em toda a costa nordestina até o litoral norte fluminense. Mas os maiores volumes de chuva são esperados entre o Recôncavo Baiano e o litoral do Alagoas. Nessa área em azul, no norte do Brasil, chuvas associadas ao calor. Amanhã a máxima vai aos 28 graus em Salvador, aos 31 em Belo Horizonte e aos 33 graus em Manaus. E o estado de São Paulo continua sob o predomínio de uma massa de ar seco. Por isso, a quinta-feira será ensolarada em todas as regiões. Ainda pode fazer frio leve à noite e de manhãzinha. Mas durante a tarde, as temperaturas disparam no interior, ultrapassando os 30 graus em quase todo o centro-oeste do estado. O dia só deve ser um pouco mais fresco na região de Franca, no norte paulista, onde a máxima fica em torno dos 25 graus amanhã. E no litoral, calorão. Os termômetros chegam a bater na casa dos 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital paulista também esquenta amanhã, mas as temperaturas já voltam a cair no fim de semana. Amanhã à tarde, a máxima vai ficar em torno dos 26 graus aqui na capital. Na sexta-feira, há previsão de chuva à tarde e à noite, com máxima prevista de 24 graus. Já no sábado, não chove, mas o céu ainda fica com muita nebulosidade. Por isso, a máxima não deve ultrapassar os 19 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Com a escassez de água que o estado de São Paulo vem enfrentando ao longo deste ano, aumenta a construção de poços artesianos. E os principais interessados são moradores de condomínios, um investimento de cerca de R$60 mil. Neste condomínio, na zona sul da capital, são 374 apartamentos, onde moram mais de 1.000 pessoas. Há 3 meses, o hidrômetro da Sabesp está assim, parado. E toda a água consumida sai deste poço com 150 metros de profundidade. Rosimeire mora aqui há 11 anos e diz que o poço trouxe muitas melhorias. Os moradores chegavam à noite, não tinha água, então tinha que ficar esperando. E agora com o poço artesiano não, é água direta o tempo todo. Antes do poço, as contas de água do condomínio giravam em torno de R$35 mil por mês. O gerente predial do condomínio explica que, apesar de ter fonte de água própria, foi desenvolvido um trabalho de conscientização de economia entre os moradores. Uma economia que hoje está em torno de entre 17 e 20 mil por mês. Eu digo para eles, não é que por termos o poço, que a água não pode acabar. O poço está aí, mas ela pode acabar. Então hoje nós temos uma atualização de 10 a 12 horas com o poço, o resto eu deixo o poço descansar, que isso é obrigatório. E isso é explicado ao condomínio. Por favor, economize, porque o poço não fica ligado o tempo inteiro. Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o estado de São Paulo tinha pouco mais de 22.600 poços artesianos em 2012. No ano passado, esse número ultrapassou os 25.500. Só aqui na capital, ao longo de 2013, foram autorizados mais de 130 poços artesianos. Em média, o poço artesiano tem 100 metros de profundidade, mas cada um tem uma vazão de água diferente. A CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, lista todas as áreas com solo contaminado da cidade e, na hora de escolher o local de perfuração, deve ser respeitada uma distância de 500 metros destes locais. O processo de documentação para solicitar a construção de um poço é complexo e demora cerca de 6 meses. Flávia, gerente administrativa nesta empresa especializada em perfurações, explica que mensalmente a Vigilância Sanitária realiza o controle da qualidade da água para evitar contaminações. O poço não é simplesmente você faz um poço tubular profundo e capta a água e pronto. Você ainda paga o esgoto, é preciso você monitorar a qualidade daquela água, enviando os laudos para a Vigilância Sanitária. Ela destaca que a procura aumentou 50% neste período de seca no estado. Principalmente para residências a partir de 540 metros quadrados, residências maiores, principalmente aí na zona oeste de São Paulo, região de Jardim Europa, Morumbi também. E também em condomínios, poços que já estavam desativados e, no caso, os condôminos gostariam de reativar para poder não sofrer essa escassez que anda tendo por parte do abastecimento público de São Paulo. Integrantes do MTST fizeram diversos protestos hoje em São Paulo. Eles chegaram a invadir o prédio de uma construtora e, em uma das passeatas, criticaram operadoras de telefonia celular.
Os protestos do MTST começaram cedo na estrada do Mboimirim e nas avenidas Bandeirantes e Juscelino Kubitschek, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, 15 mil pessoas participavam do ato nesta manhã. Só que desta vez com outro objetivo. Diversos grupos se dirigiram às sedes de 4 operadoras de telefonia celular e da Agência Nacional de Telecomunicações. Eles reclamavam da qualidade do serviço e da falta de antenas nas periferias da cidade e pediam maior rigor na fiscalização dos serviços por parte da Anatel. O movimento ele não luta só por moradia, né? Ele luta por saúde, por creche, por escola, por operadoras de telefone que não funcionam. Mais tarde, cerca de 500 pessoas do movimento invadiram o saguão do prédio onde fica a construtora Iven, na Rua Hungria, paralela à Marginal Pinheiros. A construtora é dona de um terreno invadido há um mês na região do Morumbi e já entrou com pedido de reintegração de posse. Os manifestantes chegaram a entrar no prédio, mas foram levados para o lado de fora. Apesar da maioria dos manifestantes estar do lado de dentro do prédio, a CET teve de interditar uma das faixas aqui da Marginal Pinheiros no sentido da Castelo Branco. O que acontece é que o trânsito começa a ficar carregado agora no final da tarde e os motoristas que trafegam nesse sentido vão ter uma pista a menos para circular. Funcionários do complexo tiveram que deixar o trabalho pela saída dos fundos, onde policiais e seguranças estavam concentrados. Pouco antes das 5 da tarde, o fluxo de veículos apresentava lentidão na pista local. Com barracas, um fogão e mantimentos, os moradores da invasão chamada de Portal do Povo afirmaram que vão permanecer no prédio até que sejam recebidos por representantes da construtora. Sobre o protesto contra as empresas de telefonia, o MTST disse que se os pedidos não forem atendidos, os manifestantes farão novos atos. A Anatel se comprometeu a verificar se os parâmetros técnicos dos serviços de telefonia móvel estão adequados. CPI mista da Petrobras quebra os sigilos bancário, telefônico e fiscal do ex-diretor de abastecimento e refino da estatal, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Os dois foram presos pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, acusados de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que pode ter chegado à estatal. Além das quebras de sigilo, a comissão também aprovou o convite ou convocação de 54 pessoas, entre elas o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, responsável pelo processo da Operação Lava Jato. Mensalão petista. Supremo Tribunal Federal recebe o primeiro pedido de progressão de pena por parte de presos condenados na ação. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou ao novo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, pedido do ex-tesoureiro do extinto PL, atual PR, Jacinto Lamas, para mudança do regime semiaberto para o aberto. A intenção de Lamas é cumprir a pena em prisão domiciliar. A defesa do ex-dirigente do PL, condenado a 5 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, alega que seu cliente já preencheria os requisitos exigidos pela lei para mudar de regime. No segundo dia da cúpula dos BRICS, presidente Dilma Rousseff recebe líderes de 15 países no Palácio do Itamaraty. Presente ao encontro, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, criticou a decisão judicial que obriga o país a quitar sua dívida pública. Para Kirchner, a Argentina é alvo de pilhagem internacional. Durante a manhã, Dilma Rousseff se reuniu com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para a assinatura de acordos nas áreas de meio ambiente, processamento de dados de satélite e troca de informações. No terceiro dia da cúpula dos BRICS, os líderes dos 5 países se encontraram com mandatários de 11 nações sul-americanas, entre eles os presidentes do Uruguai, José Mujica, da Bolívia, Evo Morales, e a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela chegou a afirmar em um encontro com jovens militantes que seu país é alvo de pilhagem internacional. Acreditamos que se deve terminar com esse tipo de pilhagem internacional em matéria financeira, como hoje pretendem fazer contra a Argentina e como vão pretender fazer seguramente contra outros países do planeta. Hoje, em entrevista coletiva, a presidente Dilma se mostrou otimista em relação aos acordos já firmados. Ela falou sobre a criação do Banco de Desenvolvimento e de um fundo de reserva do bloco. Um banco com capital subscrito
e bem significativo, com partes iguais para todos, com a governança compartilhada. Isso muda as condições de financiamento desses 5 países, que são os BRICS. E isso não é satisfatório, além de um acordo contingente de reservas de 100 bilhões. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na terça-feira, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul fizeram o primeiro acordo prático, concreto de alguma relevância desse grupo de países chamados BRICS. O que houve? Foi criado um banco de desenvolvimento para financiar obras de infraestrutura, como estradas ou energia, nos próprios países BRICS ou em outros países mais pobrinhos. Foi criado também um acordo de ajuda entre esses países em caso de crise financeira, por falta de dólares, basicamente. É grande coisa? Em termos de dinheiro, ainda não. Mas trata-se do primeiro acordo concreto desses países que tentam contestar o poder dos Estados Unidos e da União Europeia na ordem econômica mundial. Os países dos BRICS se queixam, por exemplo, de que têm tamanho econômico relevante, mas não têm voz e poder em instituições como o Fundo Monetário Internacional, que é a grande instituição internacional que regula o socorro a países em crise financeira, como foi o caso do Brasil tantas vezes até 2002. Como não conseguem aumentar seu poder, tais países começam a criar suas próprias instituições. Na verdade, muito do impulso do bloco vem do interesse da China de firmar sua posição de liderança alternativa no mundo. Quanto ao dinheiro do banco que foi criado, ele será pequeno, muitas vezes menor que o BNDES, o Banco de Desenvolvimento do Brasil, e menor ainda que o Banco de Desenvolvimento da China, que é 4 vezes maior que o BNDES. Mesmo o acordo de ajuda financeira entre os países é mais um gesto político e talvez um modo de criar um fundo de ajuda alternativa para países mais pobrinhos. O dinheiro do acordo de ajuda é pequeno, tendo em vista as reservas em dólar dos países dos BRICS, fora o caso da África do Sul. O caso, enfim, tem relevância? Tem. A ordem econômica mundial está mudando e mudando velozmente, em especial desde a crise da Ásia em 97, desde a subida da China, que ficou muito clara no início desse século, e mesmo com a melhora econômica do Brasil. Mas a ordem política não se mexeu muito. Essas coisas levam tempo quando não há guerras. Esse acordo dos BRICS é um sinal de que o equilíbrio de poder no mundo começa a mudar, ainda que muito devagarinho. Boa noite. A Copa do Mundo trouxe mais de 500 mil de turistas para São Paulo, segundo o levantamento da SP Tours. A repórter Karina Zasnikoff está em frente ao MASP e tem outros detalhes. Karina? Gabriel, olha, foram 540 mil turistas aqui na cidade durante o Mundial, quase metade, 220 mil de estrangeiros, a maioria argentinos, viu? E olha, entre os lugares mais visitados por eles durante a Copa do Mundo está em primeiríssimo lugar a Avenida Paulista, seguida também pela Arena Corinthians, onde alguns acompanharam jogos, a 25 de março e o Mercado Municipal no centro da cidade e, claro, a Vila Madalena, onde muitos torcedores estiveram acompanhando as partidas. Aliás, esse foi um dos destaques dos entrevistados aqui com relação à cidade de São Paulo, a vida noturna e a gastronomia da capital paulista, além das opções culturais aqui da cidade. A maioria dos visitantes deu preferência para o transporte de metrô durante a estadia aqui em São Paulo. E o que chama a atenção é que 72% dos entrevistados na pesquisa da SP Tours atribuíram notas de 7 até 10 aqui para a cidade de São Paulo. Gabriel. Obrigado, Karina. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No jornalismo, por questões de espaço, tempo e técnica, a realidade é fatiada em matérias e títulos distintos. Cada reportagem trata de um assunto que se encerra em si mesmo. Isso é Copa, aquilo é política, isso é economia. Na vida, na real, tudo é parte inseparável do todo. As eleições estão aí. As páginas escritas nessa Copa deixam ensinamentos para a política e para o topo. Ensinam sobre quem soube jogar. O Brasil recebeu 1 milhão de visitantes. Pesquisa do Datafolha diz que 83% dos estrangeiros aprovaram a Copa. Os estrangeiros perceberam os altos custos, a desigualdade social, a insegurança, mas 95% querem voltar ao Brasil. Impressionantes, 95% disseram que a recepção a eles foi ótima ou boa, performance extraordinária em qualquer lugar do mundo.
Quem recebeu os visitantes foi um conjunto de instituições e o coletivo de cidadãos que chamamos de o povo brasileiro. Note-se, num país onde 50 mil pessoas em média são assassinadas a cada ano, nada de grave aconteceu ao longo de um mês com esse 1 milhão de visitantes. Disputas entre torcidas, farras homéricas Brasil afora, e foi no trânsito que 2 argentinos jornalistas perderam a vida. Espancamentos, prisões arbitrárias, assassinatos nossos de cada dia se deram entre brasileiros. Aprendamos algo com isso. Aprenderam sobre o Brasil e sua gente bilhões de pessoas que acompanharam a Copa e as notícias. Se os alemães souberam vender e comprar simpatia, quem recebeu bem 1 milhão de hóspedes também soube jogar. Essa lição de maturidade coletiva deve ser assimilada pela política e pelo topo, pelos que anunciaram e apostaram no caos, e por quem tenha sonhado em obter dividendos com eventual glória alheia. A eleição está aí, virá a marketagem, vendedores e vendedoras de fumaça. Vai errar quem duvidar de novo da capacidade de entender, decidir e agir do chamado povo brasileiro. Boa noite. A polícia indiciou 9 pessoas pelo acidente com guindaste que tombou em novembro do ano passado, matando 2 operários na Arena Corinthians. Foram indiciados 7 funcionários da Odebrecht e mais 2 funcionários da empresa Locar, responsável pela operação do guindaste. Se forem condenados, eles estão sujeitos a uma pena que varia de 1 a 3 anos de prisão. No dia 27 de novembro do ano passado, o guindaste tombou no momento em que fazia o içamento da última peça que faltava da cobertura. O tombamento da estrutura de 420 toneladas causou a morte de 2 operários. De acordo com as investigações, a causa principal do acidente foi a insuficiência de compactação do solo. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e hoje Anita Pasques. E após a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está de volta. 1 mês e meio longe dos gramados, as equipes voltam a campo a partir desta noite pela 10ª rodada da competição. Anitta, tudo bem, Estela? Boa noite. Pois é, com 19 pontos o Cruzeiro tenta se manter na liderança da competição. Já os times aqui de São Paulo precisam melhorar na classificação. Vamos ver. O Corinthians poderá estrear o volante Elias e conta com mais 3 reforços para o restante do brasileiro. Anderson Martins, zagueiro que estava no Catar. Lodeiro, meia do Botafogo e titular da seleção uruguaia. E o atacante Romero e Cerro Porteño são nomes certos para este segundo semestre. O clube ainda tenta encerrar a novela com outro atacante, Marcelo do Atlético Paranaense. De saída do time, o volante Jocinei foi para a Portuguesa, enquanto que o goleiro Júlio César acertou com o Náutico. Na sequência da classificação está o São Paulo. E ao que tudo indica, neste segundo semestre, tudo irá girar em torno de um nome, Kaká. Em princípio, o meia fica no tricolor até o final do ano, mas há quem diga que ele possa ficar caso o time se classifique para a Libertadores de 2015. O zagueiro Rafael Tolói, que estava na Roma, voltou. Allan Kardec, depois de quase 3 meses sem jogar, deve ser escalado esta noite. A única incerteza é a permanência do atacante Alexandre Pato, que pode ser negociado com o futebol turco. Na parte intermediária da tabela, o Santos é o 10º colocado e perdeu algumas peças para o restante do campeonato. A mais importante delas, o meia Cícero, que foi para o Fluminense. Além dele, o garoto Vitor Andrade acertou com o Benfica, o lateral Bruno Pérez com o Torino e o atacante Neilton com o Cruzeiro. No entanto, Oswaldo de Oliveira poderá contar com o volante Souza e com o lateral Vitor Ferraz. Para o clássico de amanhã, contra o Palmeiras, Leandro Damião, que voltou a ser titular, está fora devido a uma torção no tornozelo. Coincidentemente, o time alviverde está uma posição abaixo do Peixe. E é fora das 4 linhas que está a principal novidade da equipe. Ricardo Gareca chegou e trouxe 2 reforços de confiança. O zagueiro Tóbio e o atacante Muti. Outro estrangeiro que pode chegar é Lucas Prato. O clube tenta a negociação junto ao Vélez Sarsfield. Por outro lado, Miguel, Thiago Alves, França e Vinícius foram negociados. E nesta terça-feira, o meia Valdívia oficializou a saída do clube. Ele irá jogar nos Emirados Árabes depois de passar 6 temporadas no Palmeiras, contando as 2 passagens pela equipe.
E o São Paulo joga daqui a pouco na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vai ser sem o Kaká e sem o Luiz Fabiano em campo, mas com Allan Kardec no ataque, o time do Morumbi está pronto para enfrentar o Bahia. Foram 46 dias de espera e muito treino para a volta do Campeonato Brasileiro. Em quarto lugar na tabela, com 16 pontos, o São Paulo tem a chance de encostar no líder Cruzeiro se vencer o Bahia às 10 horas na Arena Fonte Nova, em Salvador. Sabemos que é um jogo fora de casa e requer respeito ao adversário que nós iremos encontrar lá. Allan Kardec é uma das novidades desse São Paulo pós-Copa. O clube paulista montou um time galáctico para o restante da temporada e a pressão por título só aumentou. É natural que nós sejamos cobrados, sim, porque essa é a nossa vida. Nós estamos aqui em um grandíssimo clube que sempre luta por títulos, então é uma coisa natural você ser cobrado por tudo isso. Nós somos cobrados aqui diariamente e é por isso que cada um se dedica, cada um trabalha ali dentro de campo, nos treinamentos, para que nós possamos dar os títulos ao São Paulo. Kaká, a principal estrela tricolor, ainda não está à disposição do técnico Muricy Ramalho. O zagueiro Rafael Tolói, que chegou de temporada na Roma, da Itália, e o atacante Luiz Fabiano, com lesão na coxa direita, também ficaram em São Paulo. A grande aposta do técnico Muricy Ramalho é a marcação ofensiva. A roubada de bola no ataque adversário foi treinada à exaustão, o que custou a titularidade de Alexandre Pato durante quase toda a intertemporada. Ontem, no último treinamento antes da viagem a Salvador, Pato treinou com o time titular porque Ademilson estava com amidalite e foi poupado. Mas o garoto está relacionado para o jogo de hoje à noite e pode deixar o astro no banco. Anita, o São Paulo está com excelentes reforços. Você acredita que o time pode mostrar mesmo aí um bom futebol com todas essas contratações? Precisa, né? Depois de tudo isso, precisa. E as notícias que eu li agora, antes de entrar aqui no jornal, dão conta de que o Ademilson, mesmo com esse problema na garganta que ele deve entrar em campo. Então, banco para você, Alexandre Pato. De novo, é o lugar dele, né? Não tem jeito. E, Anita, no Palmeiras, 2 estreias estão garantidas, né? É verdade. Uma é na zaga e a outra é no banco de reserva, só que comandando a equipe. A retomada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro vai marcar a estreia do técnico Ricardo Gareca. E o diferencial do Verdão para o restante da competição, sob o comando do argentino, vai ser a forte marcação. Acho que vai ser uma marcação mais diferente do que a gente vinha fazendo antigamente. Não tanto diferente, mas eu acho que um pouquinho mais de falar um pouco mais, um pouquinho mais de atenção. Eu acho que a gente vai errar menos, nesse jogo. O técnico estreante Ricardo Gareca tem problemas para montar a equipe que amanhã à noite enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Lúcio e Henrique estão suspensos. As novidades ficam por conta de Wellington na zaga, ao lado do estreante Tóbio, mais Bruno César no meio-campo e Leandro no ataque. Além de tantas alterações, os jogadores do Palmeiras também poderão ter uma outra dificuldade: o idioma dentro de campo. Será que isso é problema? A gente sabe o que tem que fazer dentro de campo, não precisa muito de falar, mas o idioma atrapalha um pouco, mas eu acho que o pouco tempo que ele está aqui, a gente já se entrosou e, se Deus quiser, vai dar certo no jogo. Bom, o técnico do Palmeiras é argentino e 2 reforços de jogadores argentinos. Pode dar certo isso, Anita? E ele tá querendo trazer mais, hein, Estela? Eu não queria contar nada pra ninguém. E tem um tal de Lucas Prato, que é do Vélez Sarsfield, que também é do clube do Fernando Tóbio. E tem agora o Facundo Ferreira, que é do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele também tá tentando trazer esses 2 jovens aí, que são também argentinos. E o Facundo trabalhou com ele em 2012 e em 2013. Então, eles se conhecem muito bem. Então, eu acho que vai virar o Palestra da Argentina e não mais o Palestra Itália. Jogadores de confiança aí do técnico. Vamos ver, né? E o Santos está cheio de expectativa e aposta na mistura de garotos da base com alguns jogadores experientes. Verdade. O time é o 10º colocado com 14 pontos e recebe o Palmeiras, 11º com 13 pontos na Vila Belmiro. O Santos faz a reestreia neste Campeonato Brasileiro amanhã às 7h30 da noite contra o Palmeiras na Vila Belmiro com uma novidade no elenco. O volante Souza, ex-Palmeiras e Cruzeiro, foi apresentado nesta terça-feira para ocupar o espaço deixado por Cícero, que está no Fluminense. Estou muito feliz de estar acertado com o Santos. É um desafio novo.
Tô disposto a trabalhar muito. Vim para cá para fazer meu melhor, não vim para brincadeira. Mas a disputa por um lugar entre os titulares do meio-campo santista deve ser acirrada. Renato, que estava no Botafogo, voltou ao clube querendo reviver conquistas da primeira passagem. E tem ainda os garotos das categorias de base que vinham segurando o rojão antes da parada para a Copa do Mundo. A disputa de volante é grande, sendo em qualquer equipe, mas vou esperar uma oportunidade. E apesar de ter ganhado destaque no cenário nacional atuando pelo Palmeiras, Souza garante que não há nada de especial em encarar esse clube. É um adversário para mim, é adversário normal. Claro que comecei no Palmeiras, mas hoje eu visto a camisa do Santos. E esse jogo de quinta-feira para mim vai ser um adversário como se fosse qualquer outro normal. Vamos aguardar a reestreia do Brasileirão. Muito obrigada. Que venha com força, né, para animar, porque Muitos gols. A Copa pra gente foi mais ou menos, né, Foi terrível, né? Diria terrível. Beijo, boa noite, bom jornal, gente. Muito obrigada. É com você, Gabriel. Conflito no Oriente Médio, o grupo radical Hamas se recusa a participar de conversações de paz propostas pelo Egito. Os ataques completaram 9 dias. O porta-voz do Hamas declarou que o grupo não vai ao Cairo para conversar sobre a trégua. O grupo radical islâmico reclama que soube da proposta pela imprensa e que o eventual acordo não atende às reivindicações dos palestinos. O Hamas e a Jihad Islâmica disparam dezenas de foguetes diariamente desde Gaza. O exército israelense despejou panfletos e enviou mensagens por telefone pedindo que milhares de habitantes de Gaza deixassem suas casas antes de intensificar os bombardeios e antes de uma eventual operação por terra. Mas muitos civis atenderam ordens do Hamas para permanecer. 4 crianças que brincavam na praia em Gaza morreram atingidos por 2 bombas que vieram do mar. Israel aceitou um pedido da ONU para declarar amanhã uma trégua de 6 horas para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e a retirada dos feridos graves. O cessar-fogo ainda depende de o Hamas e outros grupos armados suspenderem os disparos de foguetes e morteiros. Reino Unido prende 660 suspeitos de pedofilia após a operação que durou 6 meses. Segundo a polícia, médicos, professores, líderes de grupos de escoteiros e ex-policiais estavam entre os detidos na ação, que envolveu 45 oficiais de todo o Reino Unido. Ainda segundo os investigadores, mais de 400 crianças foram salvas graças à operação. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Estatuto da Criança e Adolescente, um marco da proteção à infância no Brasil, completou 24 anos. Para falar dos avanços na proteção aos direitos da criança e das falhas na observação do ECA, eu hoje entrevisto o juiz Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, da Vara da Infância e da Juventude da Lapa, em São Paulo. Agradeço sua presença 24 anos depois. A sociedade passa por um processo de mudança. A lei não é estática. A lei se aplica a uma sociedade que se transforma. O ECA precisa ser revisto? O ECA, como toda legislação, e como você colocou, ele precisa de algumas adaptações a uma realidade que se alterou nesses 24 anos. Mas, de uma forma geral, ainda é uma legislação moderna e uma legislação que busca, e acredito, corretamente, a proteção da criança e do adolescente. Quando a gente fala, quando o senhor admite que pode passar por uma revisão, há algum ponto ou mais de um que precisa realmente ser adaptado à realidade dos tempos atuais? Eu acredito que existem algumas discussões que já ocorrem dentro da sociedade, em especial na área do direito da infância e do adolescente, na área infracional. E também ainda alguns reparos no controle e na fiscalização das políticas públicas implementadas e não implementadas pelo Estado na proteção da criança. Mas quando o senhor fala de controle a fiscalização, isso é uma coisa de texto de lei ou é a aplicação da lei sim que tem que ser revista? A lei, ela prevê alguns mecanismos de fiscalização, mas ainda em comandos muito abertos. Ainda existe uma superposição
de fiscalização. E é preciso que haja uma definição mais específica e também uma punição mais específica para aqueles que descumprem as suas obrigações colocadas no Estatuto. Agora, tem uma questão que é muito delicada e que sempre suscita os mais amplos debates, que é a questão da impunidade daquele que é chamado menor infrator. E aqueles que entendem que o limite de idade para a responsabilidade criminal deve ser mudado, deve ser reduzido, entendem que o ECA, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é culpado de tanto marginal menor de idade, com menos de 18 anos, porque são impunes, porque não vão para a cadeia e são usados, inclusive, pelo crime organizado, etc. E que teria que haver uma mudança aí. O senhor concorda? Eu, pessoalmente, sou absolutamente contrário à redução da maioridade penal, porque eu não vejo nenhum resultado prático no combate à violência com a segregação ou encarceramento desses adolescentes. O que nós precisamos é a compreensão de que, se o adolescente é utilizado pelo adulto, é preciso punir o adulto que usa o adolescente. Nós não podemos responsabilizar a criança e o adolescente, no caso do ato infracional, pela conduta dos adultos. Se nós rebaixarmos para 16, com certeza nós teremos um acréscimo muito grande dos infratores de 14 e 15 anos. Que hoje não existe, porque a utilização, o que se usa é a inconsequência, ainda a imaturidade do adolescente, a sua ânsia por status, por sobressair no grupo, por ter um pertencimento dentro do seu grupo, é que faz com que ele seja uma presa fácil dos adultos que usam para a criminalidade. Agora, com relação, só me permite, com relação ao prazo de 3 anos, se nós formos olhar a aplicação do Código Penal para os adultos, são muitos poucos que ficam presos durante 3 anos. E o adolescente fica custodiado, recluso, sem direito à liberdade, a sair dos muros, por até 3 anos. Então, se nós analisarmos, tirando crimes excepcionais, situações bem raras, nós temos que a maioria dos adolescentes acabam recebendo punições, por vezes, superiores à punição que é aplicada ao adulto pela mesma conduta. Agora, as instituições onde são recolhidos esses adolescentes que cometem a infração grave, inclusive, elas são fiscalizadas no sentido daquilo que fazem para a reeducação, para o preparo desses jovens que estão de verdade ainda numa fase de término do desenvolvimento da sua personalidade, ou eles são lá e ficam jogados numa escola do crime, amontoados e nada aprendem de bom? Em termos de Brasil, você tem uma diversidade muito grande da forma e da qualidade da medida socioeducativa de privação de liberdade. Eu posso falar que no estado de São Paulo, a Fundação Casa, ela reverteu um processo que era da antiga FEBEM. Hoje, ela não pode ser considerada um exemplo mundial, mas ela já está conseguindo fazer com que os adolescentes tenham atividades culturais, eles têm escolarização todos, existem oficinas de profissionalização lá dentro, existem projetos de arte e educação que fazem com que a Fundação Casa esteja buscando o aprimoramento da sua atividade. Ainda existe, infelizmente, violência, ainda existe um pouco de desídia, superlotação. Mas o senhor acha que houve avanço, né? Pelo que o senhor descreveu, houve avanço. A sociedade, ela se condói com a criança, com o adolescente, esses que estão nas ruas, crianças sendo usadas por adultos para pedir esmola, aqueles malabarismos que ficam fazendo, ganha o dinheirinho, dá para o adulto que aquilo é uma empresa que explora. Sim, sim. Né? São jovens, são crianças, são jovens, até bebê que vai para a rua para poder pedir esmola, que está ali, é um tipo de trabalho infantil. A sociedade, ela se sensibiliza com isso, denuncia, ela cobra uma atuação do poder público? Infelizmente, a sociedade
de um modo geral, né, a sociedade brasileira, ela tem o hábito de se indignar, mas de não tomar nenhuma atitude. Então, todos nós, quando vemos uma criança esmolando num dia de frio, nos penalizamos, ficamos indignados, onde estão as autoridades, onde estão as coisas. Mas dificilmente alguém pega o telefone e denuncia para o Conselho Tutelar ou para os órgãos sociais da Prefeitura. Tem um número que a gente pudesse passar agora? Ligar para onde? Eu confesso que eu não sei. Eu gostaria de poder Eu não tenho passar. de cabeça, mas os conselhos tutelares, conselhos tutelares e o Serviço Social da Prefeitura, que faz o recolhimento de moradores de rua e de pessoas em situação de risco. Quer dizer, nas ruas. é necessária uma divulgação mais frequente desse número para denúncia. Para que as pessoas denunciem. Mas um outro grande problema, que eu acho que também é cultural nosso, é que todos nós, por exemplo, né, queremos um transporte público de qualidade, perfeito, mas ninguém quer o ponto de ônibus na porta da sua casa ou do seu prédio. Eu posso até te citar um exemplo, uma instituição que alugou uma casa num bairro bom aqui de São Paulo e que agora os vizinhos querem retirar porque tem muita criança que chora. Então eles querem que se acolham as crianças, que se proteja, mas se eu tenho um abrigo, né, um serviço de acolhimento do lado da minha casa, eu denuncio porque faz barulho e me incomoda. Então é preciso mudar os paradigmas, a sociedade precisa entender. Precisa entender, precisamos parar para pensar. Muito obrigada. Uma boa noite. Gabriel. Levantamento da Organização das Nações Unidas divulgado hoje revela aumento no número de casos de AIDS no Brasil. O levantamento das Nações Unidas mostra que a quantidade de novos infectados cresceu 11% no Brasil. No mesmo período de 9 anos, no mundo, houve uma redução de 27%. Mas especialistas dizem que esse crescimento pode estar relacionado com a maior oferta de testes e a melhor notificação dos casos. No Brasil, hoje, cerca de 700 mil pessoas vivem com o vírus. E a estimativa do Ministério da Saúde é que cerca de 20% delas não saibam que são soro positivo. Na cidade de São Paulo, cerca de 30 mil pessoas têm AIDS. Em todos os níveis, o que se verifica é o crescimento de novos casos, de novas infecções entre a população mais jovem. A população mais jovem é uma população mais vulnerável, até porque não tem uma parceria fixa ainda, não que isso seja uma vacina contra o HIV ou contra qualquer DST, mas elas experimentam mais parcerias sexuais ao longo do tempo, né? Você pode ver os jovens hoje, eles ficam com um, ficam com outro e nem sempre há uso do preservativo. Na Síria, presidente Bashar al-Assad toma posse para um novo mandato de 7 anos. Em uma grande cerimônia com mais de 1.000 convidados, Assad fez o discurso de posse no Palácio Presidencial da capital Damasco. O presidente foi eleito com 88% dos votos. O resultado foi considerado uma farsa por grupos opositores e criticado por vários países. A Síria enfrenta uma guerra civil que já deixou mais de 160 mil mortos e que se arrasta por mais de 3 anos. Milhares de sírios se refugiaram em outros países. Esse é o terceiro mandato de Assad, que já soma mais de 14 anos no poder. Afeganistão revisa de 89 para 43 o número de mortos em ataque com um carro-bomba ontem. Não foi dada nenhuma razão para a revisão. Além disso, a Comissão Eleitoral afegã iniciou uma inédita verificação dos votos da eleição presidencial, já que o candidato Abdullah Abdullah disse que a vitória de seu opositor, Ashraf Ghani, pode ser uma farsa. No Egito, 7 acusados de agressões sexuais em protestos são condenados à prisão perpétua. Os crimes aconteceram durante as manifestações na Praça Tahrir e durante a celebração da eleição presidencial de Abdel Fattah al-Sisi. O problema do assédio sexual com mulheres tem aumentado muito no país. 2 funcionários do metrô de Moscou são presos após acidente de ontem.
foram detidos o chefe de manutenção e um auxiliar dessa área. De acordo com os investigadores, em maio começaram obras preparatórias para a instalação de um novo sistema de mudança de vias entre as estações onde aconteceu o acidente. 21 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Os funcionários detidos estavam diretamente envolvidos nas obras. Nas Filipinas, tufão Hamasun já matou mais de 10 pessoas. O fenômeno atingiu o norte do país com rajadas de vento de até 250 quilômetros por hora. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica e tiveram que deixar suas casas. Essa é a época de temporada de tufões nas Filipinas. Na China, a cidade de 300 anos fica debaixo d'água. As chuvas torrenciais deixaram Fenghuang sem eletricidade. Mais de 50 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e estão desabrigadas. A chuva causou muita destruição. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. Nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. As notícias da TV com Zé Armando Vanucci. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.